A segunda-feira do Internacional foi de muitos problemas de logísticas, atraso no voo, consequentemente também atraso na única atividade realizada em solo colombiano, mas a preparação para encarar o Independiente de Medellín em uma partida importante e decisiva pela Copa Sul-Americana se encerrou. Mano Menezes tem poucas dúvidas para colocar em campo a equipe nesta partida. Enquanto isso, o presidente do Corinthians abre o jogo em relação à negociação com o Internacional por Bruno Mendes e afirma que o Inter até o momento não fez nenhum movimento pelo jogador e que ele tem sim vaga no time do Corinthians nesta temporada ainda. D'Alessandro dá uma longa entrevista para o Bem Amigos e fala um pouco sobre o seu futuro no Internacional. Esse é o Diário do Inter KTO. Segunda-feira, 25 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla, nesta segunda-feira, onde o Inter teve muitos problemas e problemas de logística. Eu citei alguns deles nesse vídeo que eu gravei hoje pela tarde, falando do atraso do Internacional no voo de Bogotá para Pereira e do fato de Mano Menezes ter tido muito mais viagens do que treinos até o momento no comando técnico do Internacional, o que evidentemente atrapalha esse início de trabalho do treinador. A equipe para enfrentar o Independiente de Medellín nessa segunda-feira, ela está praticamente definida. Vai haver quase uma repetição do time que venceu no fim de semana o Fluminense fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, com algumas mudanças. Na frente, por exemplo, o Alexandre Alemão deverá ganhar a vaga de Wesley Moraes. E no setor da zaga, Rodrigo Moledo voltou para Porto Alegre para cuidar da parte física e Bruno Mendes ganha uma vaga no setor defensivo. Existe ainda a possibilidade do Vitão assumir a titularidade na vaga de Gabriel Mercado. E aí o time ficaria com Daniel, Bustos, Vitão, Bruno Mendes e René. Gabriel, Edenilson e Depena. Maurício, Wanderson e Alexandre Alemão. Esse é um provável time do Internacional. Eu coloco ainda o Mercado como uma possibilidade para a zaga, mas estou apostando mesmo na chegada do Vitão para dar mais altura para a zaga e também para dar uma opção para o Mano Menezes para que ele possa ter esse jogador à disposição nas partidas do Campeonato Brasileiro. Esse é o provável time do Internacional para encarar o Independiente de Medellín. Próximo assunto que eu trago aqui é em relação a Bruno Mendes, tá? Porque o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, falou sobre a situação do jogador que é do Corinthians, está emprestado ao Internacional até a metade dessa temporada. E o que disse o presidente do Corinthians foi que o Inter até o momento não avançou na tentativa de comprar o Bruno Mendes, que manifestou interesse, disse que o Inter sim quer comprar o Bruno Mendes, mas não avançou, não fez proposta, não sinalizou que irá pagar os 6 milhões de dólares que são previstos em contrato pelo Corinthians. O grande ponto dessa fala é que o Duílio Monteiro Alves disse que se o Bruno Mendes não ficar no Internacional, ele vem imediatamente para o Corinthians. E que o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, inclusive gosta do jogador e já pediu ele para jogar por lá. Isso muda um pouco as perspectivas dessa negociação. A gente sabe que o Inter não vai pagar os 6 milhões de dólares que o Corinthians está pedindo, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Inter não vai fazer isso. O Inter tentou dar uma esfriada na negociação porque, sabendo que o Corinthians não estava muito afim de utilizar o jogador por lá, o Inter ia oferecer um valor bem abaixo desses 6 milhões propostos em contrato para tentar levar o jogador por 1,5 milhão de dólares por aí. Só que a sinalização que vem agora do Corinthians, ela é diferente. Ela é de um jogador que interessa ao clube paulista, o que inviabiliza um pouco a permanência do Bruno Mendes por aqui. De qualquer maneira, a direção do Inter trouxe o Vitão, que é um jogador que pode exatamente substituir o Bruno Mendes. O Inter tem Moledo ainda, tem Kaique Rocha, tem o Gabriel Mercado até o fim do ano e tem o Vitão como sendo esse quarto zagueiro. O Inter quer ter e terá pelo menos 4 zagueiros que possam jogar no restante da temporada. Eu fecho o noticiário do Inter desta segunda-feira falando sobre D'Alessandro, que participou nesta segunda-feira do programa Bem Amigos com Galvão Bueno no Sport TV. Um longo programa onde ele participou de todo ele e falou muito sobre o Internacional. E alguns pontos, claro, chamaram mais atenção e repercutiram em redes sociais na participação do D'Alessandro. Um deles foi quando o Galvão Bueno
questionou e indicou ao D'Alessandro que ele seria um dos 3 maiores ídolos da história do Internacional. Uma coisa que o D'Alessandro não quis assumir para si. Ele disse, olha, se eu sou ou não sou, quem tem que dizer é o torcedor. Eu não me considero, porque eu acho que é um erro de qualquer jogador que seja ele se colocar nessa posição em um clube do tamanho do Internacional. Citou que o Inter possui outros grandes jogadores que ganharam até mais do que ele em suas passagens pelo Internacional e que ele não se considera um dos 3 maiores ídolos. O Galvão Bueno dizia, não, mas tu é sim. E o D'Alessandro, tá bom, não sei, quem tem que saber disso é o torcedor. É muito uma posição de respeito que o D'Alessandro dá à história do Internacional já há bastante tempo, desde sempre que ele toca nesse assunto. Ele não se coloca em uma posição de idolatria, ele não se coloca em uma posição dos maiores ídolos da história do Internacional. Ele se coloca como um cara que trabalhou e que tem uma identificação com o clube e falou bastante sobre isso nessa participação. E claro que o D'Alessandro falou também sobre o seu futuro. Ele disse que pretende trabalhar no Internacional e isso irá acontecer, tá, gente? O D'Alessandro no futuro vai trabalhar sim no Internacional. E que ele está se preparando para isso. Ele gosta muito de trabalhar em cargos de gestão, mas quer se especializar nisso. Então ele vai tirar aí esse fim de ano de 2022. Fim não, né? Esse restante de ano de 2022 para estudar, para se especializar nesse assunto, para que ele possa no futuro ser um profissional do futebol e quer sim voltar a trabalhar no Internacional, o que ele mesmo admite que deverá acontecer por uma leitura óbvia. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Olha só. Inter, Independiente Medellín, Internacional. As odds estão bem equilibradas, tá? A vitória do Independiente Medellín está pagando 2,9. O empate está pagando 3,14. E a vitória do Inter está pagando 2,54. Tem que cravar na vitória do Inter aqui, porque o Inter não pode sair sem uma vitória da Colômbia em termos de pretensões na Copa Sul-Americana. Joga no Inter, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!